vamos falar um pouco sobre gente que não é lascada. Sayão, por que se fala tanto que os judeus prosperam? Ou que eles são ricos, ou... Sei lá, eu já vi falar até que os judeus nos Estados Unidos lá são os caras mais ricos dos Estados Unidos, são os judeus, né? Mas tem mesmo uma ideia de que judeu é mais próspero, né? Então, aí a gente tem, vamos dizer, os dois lados da moeda, né? Uma parte disso, eu acho que é um comentário que não corresponde à verdade e até meio maldoso e preconceituoso, né? Por quê? O japonês trabalha e é rico, falou, o cara é capaz, olha o que ele conseguiu. O americano, o alemão, o francês, né? Até o brasileiro, normal. Aí, se o judeu se deu bem, eu falei, o cara é judeu, hein? O cara, ele deve ter algum esquema aí, ele deve ter feito alguma falcatrua, algum negócio. Então, existe uma tradição antiga de que todos os judeus são milionários e que eles, de maneira ilegítima, acabaram por procedimentos de exploração dos outros, enriquecendo, e isso fortaleceu muito esse comportamento antissemita. Na verdade, eu conheço muito Israel, conheço muitos judeus em vários lugares do mundo, e tem judeu muito bem sucedido financeiramente, tem judeu classe média alta, tem judeu classe média, tem judeu que trabalha para pagar as contas, inclusive tem muito judeu pobre, inclusive em Israel. Então é um pouco mito, mas de modo geral, o povo judeu é muito bem sucedido. E qual é a razão disso? Bom, primeiro é simples, eles têm a Bíblia na língua original para eles lerem e entenderem. Então, uma das coisas mais importantes da tradição judaica é o valor da educação. Você tem uma ideia, tem até piadas judaicas famosas, né? E uma delas é que a mãe judia encontra a outra, né? E ela fala, como é que tá, né? O seu filhinho, né? Ele tá bem de saúde, né? E ela tá com os dois filhos ali, né? Um de 4 anos e um de 6, né? Aí ela fala, mas tá perguntando de qual? O médico ou o advogado? Né? Então essa é a mentalidade. Então, com essa perspectiva, muito da tradição judaica, desde os tempos antigos, na época romana, os judeus tinham um índice de alfabetização superior aos próprios romanos e qualquer povo da época, né? A segunda coisa, Duda, é que a tradição judaica ela não é tão influenciada por essas ideias platônicas e neoplatônicas que entraram no ambiente da cristandade. Então, o judeu não acha que ele está, de alguma maneira, sendo culpado porque ele prosperou financeiramente. Ele entende aquilo como bênção de Deus. Então, ele acha normal e acha justo e correto que ele vai fazer um empreendimento, que ele vai trabalhar e que ele vai ter sucesso naquilo. Um terceiro fator importante, que é muito legal, e eu acho que é a coisa mais interessante, eu mesmo agora, nesse momento de conflito, de guerra, eu tenho falado com amigos em Israel, né? Eu tenho gente muito amiga do lado árabe, do lado judeu, e sei que muitos de fato estão querendo paz, não querem saber dessa confusão toda que se definiu lá por conta do terrorismo, e aí eu vou tentando assim, devagarzinho, pisando em ovos para consolar o pessoal. Aí o pessoal fala, não, Sayão, esquenta a cabeça, vai passar logo. A gente vai dar a volta por cima. Os caras têm um otimismo que é doideira. Então, por exemplo, final de setembro, começo de outubro, geralmente você tem o Ano Novo Judaico, o Rosh Hashanah, festa das trombetas na Bíblia. Aí os caras vão cantar, né, para receber esse Ano Novo, e eles vão cantar dizendo Bashanah Haba'ah Nesheve Al Mirpeset Ve Nisport Sipurim Nodedô. Amém, amém. Amém? Amém. Mas aí chega um pedacinho que ele diz assim, ó, Otire Kamatov Yehie Bashanah Haba'ah. Você ainda vai ver quanta coisa boa vai acontecer no ano que vai nascer. Quer dizer, em vez de cantar Nana Nenê que a cuca vem pegar, ou boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Atirei o pau no gato. Não. O papo, a conversa é tipo assim, não há nada que seja desafiante a ponto da gente não ter esperança e capacidade de fazer a mudança. Então esse espírito otimista que não tem essa pegada desse fatalismo, pau que nasce todo, e é engraçado isso eles não terem, porque foi um povo que sofreu 2000 anos e mesmo assim não se prendeu no vitimismo. Não tem vitimismo, os caras não dão. E também, por exemplo, vamos falar a verdade aqui, abertamente, você pega
um brazuca assim mesmo, né? Raiz. A raiz, tal, aqui, digamos, o Zé da Silva, tal, você chega para ele e fala, vamos fazer uma pesquisa aqui sobre microbiologia. Fala, mas se eu tivesse o recurso que os Estados Unidos têm, né? Se eu tivesse o laboratório que tem na Alemanha, se eu tivesse a tecnologia que tem o Japão, o judeu não quer nem saber nada disso. A cabeça dele é o seguinte, se tem alguém que fez, a gente também faz. Como? Eu não sei. E por isso, que aí é a última coisa que eu acho interessante, eu nunca vi nenhum povo na história que consiga se reinventar tão rapidamente. A maior parte dos judeus hoje em Israel tem o seu, vamos dizer, avô ou bisavô, e às vezes até o pai, em grande parte que fugiu, né, do Holocausto, fugiu de perseguição e vieram de outros países e vieram morar em Israel. O cara morava na Polônia. Na Polônia ele vendia chapéu e vendia casaco de pele de urso. Agora está morando no deserto. Agora ele está num lugar que faz 45 graus. Na Polônia fazia 30 negativo. Então, assim, a capacidade, né, esse empreendedorismo, essa condição de dizer, peraí, aqui, né, por isso que Israel se tornou o que eles chamam de Startup Nation, né? Você tem um valor extraordinário para criatividade. E isso, sabe de onde vem isso muito? Da leitura da Bíblia, daquela conversa, a tradição judaica diz assim, onde há dois judeus reunidos, há pelo menos 7 opiniões diferentes, né? O pessoal está sempre conversando, discutindo, trocando ideia, então a coisa é efervescente. E não assistindo Big Brother, né? Por exemplo. Então, é um negócio curioso, como o pessoal, de fato, né, a gente aqui canta, mas ele é que faz, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque é curioso. Então, nesse sentido, uma grande parte dos judeus, de fato, tem tido facilidade em empreendedorismo, em criatividade e, consequentemente, em, vamos dizer, sucesso financeiro. Eu até escrevi um texto esses dias, né, muito interessante, sobre os judeus e o Natal. Você acredita que as luzinhas de Natal que a gente usa, que o pessoal põe, tudo quanto é enfeite, na verdade quem criou foi um judeu. É mesmo? Sim. Que nem gosta disso, provavelmente, das árvores. Albert Sadaka, um judeu nascido na Turquia, que migrou para os Estados Unidos, na época que o Thomas Alva Edison tinha acabado de fazer, e ele simplesmente decolou, né, fazendo um negócio que pisca-pisca. Fez exatamente o pisca-pisca é de origem dele. Um cara que nem o Silvio Santos na história brasileira. Ou mesmo o cara lá, que o Samuel Klein, que começou as Casas Bahia, numa época em que todo mundo falava que o Brasil não tinha jeito, que um monte de gente estava querendo ir para o exterior, o cara pegou e fez um negócio que teve sucesso por causa dessa atitude. Mas então, você acha que tem uma bênção especial sobre eles? Ou é uma questão de educação, em estrutura, em educação, tipo assim, de sempre aprender, sem esse papo besta que muito brasileiro tem de ó pobre, ó vida, ó azar, vou morrer pobre, nasci na pobreza. Mas tem uma certa coisa assim? Então, aí a gente entra num caminho meio complicado, porque a pergunta é o que é ter bênção de Deus sobre a nossa vida. O povo de Deus, a igreja de Deus, tem bênção sobre eles? Tem. E tudo dá certo e não tem problema nenhum para a igreja. O povo judeu é abençoado por Deus e, por acaso, nunca passou por perseguição, nunca houve problema nenhum. Então, assim, o fato de que a bênção de Deus destinada a Israel, destinada àqueles que estão em aliança com Cristo Jesus, e a bênção de Deus para uma série, inclusive, de outros povos na Bíblia, além de Israel. Mas isso não significa ter o seu caminho facilitado. Essa cabeça que a gente tem, se Deus falou uma coisa legal, a gente deita sombra e água fresca e vai dar tudo certo. Não é assim. A bênção principal que você tem para o judeu e para o cristão é exatamente a orientação que ele tem na sua palavra, a revelação para a gente, que você vai ver lá. E quando esses princípios saem da teoria, saem do caminho esquisito e passam a integrar a vida, a comunidade, o jeito de ser, aí você colhe os frutos. Então, a maior parte dos judeus que tiveram um sucesso extraordinário em qualquer campo de atividade, 20% dos casos de prêmio Nobel são de origem judaica, e eles são menos de 1% da população mundial. Isso está ligado ao estilo de vida decorrente da sabedoria
cuja raiz está no pensamento bíblico. E eles levam a sério os princípios que estão lá, né? Não é Sim. tipo o cara nominal, né? Que gosta da Bíblia, mas nem lê e não sabe nada. Eu diria que é uma coisa um pouco diferente. É que, assim, existe uma cultura enraizada em um jeito bíblico de pensar. Tá. E às vezes você pode ter até uma pessoa de fora que é muito religioso e muito sincero e mais devoto e dedicado do que um judeu. Por exemplo, Einstein não era um religioso, mas ele foi criado nessa tradição. Então, a concepção que a pessoa tem sobre a vida, ela é marcada por otimismo, por fé, por expectativa. Porque quando você tem otimismo e expectativa e esperança para o futuro, você, no fundo, está mostrando que você acredita na providência divina. Quando você joga a toalha e diz que não tem o que fazer, você está dizendo, Deus abandonou a gente. Nem ele vai conseguir. Mesmo que você fale o nome de Deus 200 vezes por dia. Quer ver uma coisa bizarra? Quando você lê o livro do Apocalipse, qual é a razão do Apocalipse? É dizer para a gente que a gente tem que ter confiança em Deus, que a gente pode ter consolo da parte de Deus, apesar do que está acontecendo, e para a gente ter esperança. Os caras lêem o Apocalipse e ficam o quê? Morrendo de medo, apavorado, que o anticristo vai pegar ele na esquina. Nossa. O fim do mundo, o Armagedon, só pensa, a cabeça é perturbada, ela só pensa no viés negativo. Então você percebe que tem um sistema operacional que é de outra origem, que acaba maculando a leitura da Bíblia e ela acaba sendo mal embalada, né? E aí complica. E aí quando você tem uma tradição judaica, em alguns aspectos ela tem um elemento favorecedor na importância da comunidade, na importância da educação, na importância do otimismo e na importância da criatividade. Tá, boa.